O táxi serpenteava pelas ruas de paralelepípedos de San Miguel de Allende, enquanto Sofia admirava as casas coloniais pintadas em tons vibrantes de terracota, amarelo e azul. Seu coração batia mais forte a cada esquina, misturando ansiedade e expectativa pelo novo emprego. Aos 25 anos, depois de trabalhar em várias casas em São Paulo, ela decidira aceitar esta oportunidade no México, atraída não apenas pelo salário generoso, mas principalmente pela chance de conhecer um novo país. O carro parou diante de um imponente portão de ferro forjado. Sofia pagou a corrida e, ajeitando a alça da mochila no ombro, tocou a campainha. Através das grades ornamentadas, podia ver um jardim meticulosamente cuidado, com buganvílias escarlates cascateando pelos muros e uma fonte de pedra no centro, onde a água cristalina murmurava suavemente. Bienvenida! A voz grave e calorosa de Vicente Monteiro, seu novo patrão, soou pelo interfone. O portão abriu-se com um clique suave e Sofia caminhou pela alameda de pedras, observando a mansão que se erguia à sua frente. A construção colonial, com suas paredes em um tom profundo de carmim e detalhes brancos nas janelas, parecia saída de um cartão postal. Vicente a esperava na porta principal, um homem alto de cerca de 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso que não chegava completamente aos olhos. Sofia, que bom que chegou. Espero que a viagem tenha sido tranquila. Ele falava português com um leve sotaque espanhol, resultado dos anos vivendo entre Brasil e México. Foi tudo muito bem, Sr. Monteiro. Obrigada, respondeu Sofia, tentando manter a voz firme, apesar do nervosismo. Vicente conduziu-a para dentro da casa, onde o ar era sensivelmente mais fresco que o calor da tarde mexicana. O interior da mansão era ainda mais impressionante que sua fachada. Móveis antigos de madeira escura conviviam harmoniosamente com peças de arte contemporânea. Tapetes persas cobriam os pisos de terracota e lustres de cristal pendiam dos tetos altos. Sofia sentiu-se momentaneamente intimidada pela grandiosidade do ambiente. Helena, Theo, venham conhecer Sofia, chamou Vicente. Passos ecoaram pelo corredor, e logo Helena apareceu. Uma mulher elegante de aproximadamente 35 anos, cabelos negros presos em um coque severo e postura impecável de bailarina. Seus olhos verdes examinaram Sofia de cima a baixo, com uma expressão difícil de decifrar. Seja bem-vinda, disse Helena, com uma formalidade que contrastava com a recepção calorosa de Vicente. Espero que se adapte bem às nossas rotinas. Temos horários e regras muito específicos aqui. Antes que Sofia pudesse responder, um barulho de passos hesitantes chamou sua atenção. Theo, o filho de Vicente, apareceu timidamente na entrada da sala. Com 12 anos, era um menino magro, de olhos grandes e expressivos, carregando um caderno de desenho contra o peito como se fosse um escudo. Oi, murmurou ele, quase inaudível, evitando contato visual. Sofia sorriu gentilmente para o garoto. Oi, Theo. Ouvi dizer que você gosta de desenhar. Eu também adorava a arte quando tinha sua idade. Por um breve momento, os olhos do menino se iluminaram, mas Helena rapidamente interveio. Theo, você não deveria estar estudando agora? Suas notas de matemática precisam melhorar. O brilho nos olhos do garoto se apagou instantaneamente e ele se retirou em silêncio, ainda abraçado ao caderno. Sofia notou a tensão que se instalou no ambiente e a troca rápida de olhares entre Vicente e Helena. Vou mostrar seu quarto, disse Vicente, quebrando o silêncio desconfortável. Você terá o resto do dia para se instalar. Amanhã, Helena explicará suas atribuições em detalhes. Enquanto subiam a escada de madeira que rangia suavemente sob seus pés, Sofia não pôde deixar de notar os diversos porta-retratos nas paredes. Em nenhum deles havia fotos da mãe de Theo, e as imagens pareciam começar apenas após a chegada de Helena à família. Era como se o passado anterior tivesse sido completamente apagado. Seu quarto ficava no final de um longo corredor do segundo andar. Era um cômodo agradável, com uma janela que dava para o jardim dos fundos e uma pequena sacada. A luz do entardecer entrava obliquamente, pintando as paredes de tons dourados.
Espero que esteja confortável, disse Vicente. Se precisar de algo é só pedir. Ele hesitou por um momento na porta, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas sorriu e se retirou. Sozinha, Sofia começou a desfazer suas malas, enquanto sua mente processava as primeiras impressões da casa e seus habitantes. Havia algo no ar, uma tensão subjacente que não combinava com a beleza e aparente perfeição do lugar. Quando terminou de organizar suas coisas, aproximou-se da janela. No jardim abaixo, Theo estava sentado sozinho em um banco de pedra, desenhando concentrado em seu caderno. De repente, ele olhou para cima, encontrando o olhar de Sofia. Para surpresa dela, ele esboçou um pequeno sorriso antes de voltar sua atenção ao desenho. Foi naquele momento que Sofia teve certeza. Havia muito mais naquela casa do que as aparências sugeriam, e ela estava determinada a descobrir o que era. A primeira semana de Sofia na mansão dos Monteiro passou como um turbilhão. Helena havia estabelecido uma rotina rigorosa. Café da manhã às 7 em ponto, almoço ao meio-dia, lanche às 3 da tarde para Theo e jantar às 8. Entre as refeições, Sofia deveria manter a casa impecável, seguindo um sistema meticuloso de organização que sua patroa fizera questão de explicar em detalhes exaustivos. Era uma manhã de sábado quando Sofia, enquanto regava as plantas do jardim, notou um senhor idoso observando-a através da cerca viva que separava as propriedades. Ele tinha um rosto gentil marcado pelo tempo, cabelos brancos bem aparados e olhos vivos que pareciam guardar milhares de histórias. "Bom dia, senhorita", cumprimentou ele em espanhol, com um sorriso acolhedor. "Sou Dom Manuel, seu vizinho. Vejo que é a nova funcionária dos Monteiro." "Bom dia, Dom Manuel", respondeu Sofia, aproximando-se da cerca. "Sim, comecei esta semana." "O senhor conhece bem a família?" O idoso ajeitou os óculos no nariz antes de responder. "Ah, conheço esta casa há mais tempo que qualquer um deles. Estava aqui quando o pequeno Theo nasceu, quando sua mãe partiu e quando Vicente trouxe Helena para morar aqui." Sofia sentiu um arrepio de curiosidade. Era a primeira vez que alguém mencionava a mãe de Theo. A mãe dele... O que aconteceu com ela? Dom Manuel ia responder, mas foi interrompido pela voz de Helena que soou clara e autoritária da varanda. "Sofia, preciso de você aqui dentro agora." "Me desculpe, Dom Manuel, preciso ir", disse Sofia, lamentando a interrupção. "Não se preocupe, pequena. Tenho certeza de que teremos outras oportunidades para conversar", respondeu ele com um olhar significativo. Dentro da casa, Helena estava no escritório, organizando alguns papéis. "Sofia, preciso que você limpe o sótão hoje. Está cheio de caixas antigas que precisam ser organizadas. Algumas devem ser descartadas." "Sim, senhora", respondeu Sofia, notando a tensão no rosto de Helena. "Há alguma orientação específica sobre o que devo manter ou descartar? Qualquer coisa anterior a 2015 pode ser jogada fora", disse Helena, sem levantar os olhos dos documentos, especialmente fotografias antigas. "Não fazem bem ao Theo ficar revirando o passado." Sofia subiu ao sótão, um espaço amplo mas empoeirado sob o telhado da mansão. Feixes de luz entravam pelas pequenas janelas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Havia dezenas de caixas empilhadas, algumas claramente mais antigas que outras. Enquanto organizava, Sofia encontrou uma caixa particularmente interessante, datada de 2014. Dentro havia fotos antigas da família, incluindo várias de uma mulher jovem e bonita com Theo bebê. Pelo formato do sorriso e os olhos expressivos, não havia dúvida. Era a mãe do menino. No fundo da caixa, encontrou um envelope amarelado. Dentro, havia documentos que pareciam ser relacionados a uma propriedade e um testamento. Antes que pudesse examinar melhor, ouviu passos na escada. Rapidamente, Sofia guardou os documentos no bolso do avental e começou a mexer em outra caixa. Theo apareceu no topo da escada, seus olhos percorrendo o ambiente com curiosidade. "Posso ficar aqui com você?" perguntou ele timidamente. "Gosto de desenhar aqui em cima, a luz é diferente." "Claro", sorriu Sofia, "mas sua madrasta não vai se importar?" "Ela está ocupada com as aulas de piano agora", respondeu Theo, sentando-se perto de uma das janelas
e abrindo seu caderno de desenhos. Sofia continuou seu trabalho, ocasionalmente observando o menino. Seus desenhos eram surpreendentemente detalhados para alguém de sua idade, repletos de símbolos e padrões complexos. Em uma das páginas, Sofia notou o que parecia ser um mapa da casa, com marcações em lugares específicos. "O que são essas marcações, Theo?" perguntou ela, curiosa. O menino hesitou por um momento antes de responder. "São lugares especiais, lugares onde minha mãe costumava esconder coisas. Ela dizia que era nosso tesouro secreto." Naquele momento, a voz de Vicente ecoou pelo corredor do andar de baixo, chamando por Theo. O menino fechou rapidamente seu caderno e se levantou. "Preciso ir", disse ele, mas antes de descer as escadas, virou-se para Sofia. "Você não vai contar sobre os desenhos para eles, vai?" "Claro que não", assegurou Sofia. "Será nosso segredo." Depois que Theo saiu, Sofia tocou o envelope em seu bolso. Algo lhe dizia que aqueles documentos eram muito mais importantes do que pareciam. Decidiu que, assim que possível, precisava ter outra conversa com Dom Manuel. O vizinho parecia ser a única pessoa que poderia ajudá-la a entender os mistérios daquela casa. Olhando pela janela do sótão, Sofia viu Vicente caminhando pelo jardim com um homem de terno, gestos sérios e expressões preocupadas. Pela primeira vez desde que chegara, ela notou algo diferente no comportamento sempre controlado de seu patrão. Medo. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Sofia examinou cuidadosamente os documentos encontrados no sótão. O testamento, datado de 2014, havia sido feito por Maria Isabel Velasco, a mãe de Theo. Nele, ela deixava uma propriedade significativa para o filho. Uma antiga fazenda de café nas montanhas de Guanajuato, aparentemente muito valiosa, além de uma conta bancária substancial que deveria ser administrada por um tutor até a maioridade do menino. O mais intrigante era uma carta anexada ao testamento endereçada a Theo, que deveria ser entregue quando ele completasse 18 anos. Sofia hesitou, debatendo-se entre a curiosidade e a ética, mas decidiu não abrir a carta. Aquelas palavras pertenciam apenas a Theo. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã, Sofia encontrou Helena sozinha na cozinha, algo incomum. A madrasta de Theo estava sentada à mesa, uma xícara de chá intocada à sua frente, o olhar perdido através da janela. "Bom dia, senhora", disse Sofia suavemente, não querendo assustá-la. Helena piscou algumas vezes, como se despertasse de um devaneio. "Ah, bom dia, Sofia." Ela fez uma pausa, então perguntou algo inesperado. "Você já dançou balé?" "Um pouco quando criança", respondeu Sofia, surpresa com a pergunta. "Eu era a primeira bailarina do Teatro Municipal de São Paulo", revelou Helena, sua voz carregada de nostalgia. "Foi lá que conheci Vicente, durante uma apresentação de O Lago dos Cisnes. Ele estava na plateia." Sua voz falhou levemente. "Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa ao deixar tudo para trás." Sofia continuou preparando o café da manhã, sentindo que Helena precisava daquele momento para desabafar. "Por que deixou?" perguntou gentilmente. "Vicente prometeu que eu poderia abrir minha própria escola de dança aqui", respondeu Helena, um sorriso amargo nos lábios. Mas sempre havia algo mais importante, alguma razão para adiar. Os negócios dele, a adaptação de Theo, reformas na casa. Ela fez uma pausa significativa, e então comecei a notar coisas estranhas. "Que tipo de coisas?" perguntou Sofia, seu coração acelerando. Antes que Helena pudesse responder, passos soaram no corredor. Vicente entrou na cozinha já vestido para o trabalho. "Bom dia, querida Sofia." Ele beijou a testa de Helena e sentou-se à mesa. "Precisarei viajar a negócios hoje à tarde." "Voltarei em 2 dias." "De novo?" questionou Helena, uma nota de irritação em sua voz. "É a 3ª viagem este mês." "São os investimentos na fazenda", respondeu Vicente rapidamente. "Você sabe como esses negócios são complicados." Sofia, fingindo estar concentrada em suas tarefas, notou a forma como Helena enrijeceu ao ouvir a palavra fazenda. Seria a mesma propriedade mencionada no testamento? Mais tarde naquele dia, enquanto regava as plantas do jardim, Sofia viu Dom Manuel em seu costumeiro posto de observação.
Buenos dias, Sofia, cumprimentou ele. Vi Vicente saindo com malas. Mais uma viagem de negócios? Sim, respondeu Sofia, aproximando-se da cerca. Dom Manuel, o senhor conheceu Maria Isabel Velasco? O rosto do idoso ficou sério. Claro que sim, uma mulher extraordinária, muito à frente de seu tempo. Ela tinha grandes planos para a fazenda de café da família. Queria transformá-la em um centro cultural e turístico. Era o sonho dela para o futuro de Theo. E o que aconteceu com ela? Perguntou Sofia. Oficialmente, ela decidiu viajar pelo mundo, deixando Theo aos cuidados de Vicente, respondeu Dom Manuel, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas Isabel nunca abandonaria seu filho. Ela adorava aquele menino mais que tudo. Um grito vindo da casa interrompeu a conversa. Era Theo chamando por Sofia. Ela se despediu rapidamente de Dom Manuel e correu para dentro. Encontrou o menino no escritório segurando um envelope. Olha o que achei atrás da estante, exclamou ele excitado. É a letra da minha mãe. Antes que Sofia pudesse responder, Helena apareceu na porta. O que vocês estão fazendo aqui? Este escritório é privativo. Eu... Estava apenas limpando, senhora, respondeu Sofia rapidamente, colocando-se discretamente na frente de Theo, que escondeu o envelope nas costas. Helena os observou por um momento, seus olhos verdes estreitados em suspeita. Theo, você tem aula de matemática em 5 minutos, vá se preparar. Depois que o menino saiu, ela se voltou para Sofia. E você, por favor, concentre-se nas suas tarefas designadas. Naquela noite, depois que todos dormiram, Sofia ouviu batidas suaves em sua porta. Era Theo ainda vestido, segurando o envelope encontrado mais cedo. Você quer ver o que tem dentro? Sussurrou ele, seus olhos brilhando de expectativa. Sofia hesitou, mas assentiu. Juntos, sentaram-se na pequena sacada do quarto dela, sob o céu estrelado de São Miguel de Allende. Quando Theo abriu o envelope, uma chave antiga caiu em seu colo, junto com um pedaço de papel dobrado contendo apenas uma sequência de números. A sequência de números no papel parecia aleatória à primeira vista. Mas Sofia notou que Theo a observava com intensidade peculiar. Seus dedos traçavam os dígitos repetidamente, como se tentasse decifrar um código secreto. Esses números, sussurrou ele, ainda na sacada sob o céu estrelado, parecem com as coordenadas que minha mãe usava para marcar lugares especiais no mapa da fazenda. Sofia examinou a chave antiga que haviam encontrado. Era uma peça bem trabalhada, com detalhes em bronze e um pequeno símbolo gravado, uma rosa dos ventos. Theo, você já viu esta chave antes? O menino negou com a cabeça, mas seus olhos brilharam com reconhecimento. Mas o símbolo... Minha mãe sempre desenhava uma rosa dos ventos nos cantos dos mapas que fazia. Ela dizia que era nosso segredo, que um dia eu entenderia. Um barulho no corredor os fez congelar. Passos se aproximavam. Rapidamente, Sofia guardou a chave e o papel em sua cômoda e fez sinal para que Theo se escondesse atrás da cortina. A maçaneta girou e Helena apareceu na porta. Sofia, achei que tivesse ouvido vozes, disse ela, examinando o quarto com olhos desconfiados. Desculpe, senhora. Estava apenas falando ao telefone com minha família no Brasil, respondeu Sofia, tentando manter a voz calma. Helena pareceu hesitar, seus olhos percorrendo o ambiente. Por um momento, Sofia temeu que a cortina tremulante denunciasse a presença de Theo. Mas Helena apenas assentiu e fechou a porta. Na manhã seguinte, durante o café, Vicente anunciou outra viagem inesperada. Preciso resolver alguns problemas na fazenda, disse ele, evitando o olhar questionador de Helena. Que problemas? Perguntou Helena, sua xícara de chá suspensa no ar. Você nunca me conta nada sobre esses negócios. São apenas questões burocráticas, querida. Nada com que se preocupar, respondeu Vicente, sua voz suave mas firme, encerrando o assunto. Depois que Vicente saiu, Sofia encontrou Helena no jardim de inverno, onde ela costumava praticar seus exercícios de balé. Mas naquele dia, a ex-bailarina estava sentada folheando um álbum de fotografias. Sofia, chamou ela, surpreendendo a empregada. Venha cá um momento. Sofia aproximou-se cautelosamente. No álbum, havia fotos de Helena em diferentes apresentações de balé.
Em uma delas, ela sorria radiante ao lado de Vicente, segurando um buquê de rosas. Sabe, Sofia, quando conheci Vicente, pensei que tinha encontrado meu príncipe encantado, disse Helena, sua voz carregada de melancolia. Ele prometeu me dar o mundo, mas aos poucos começou a controlar tudo. Minhas apresentações, meus amigos, meus sonhos. Por que a senhora continua aqui? Perguntou Sofia gentilmente. Helena fechou o álbum com cuidado. Por Theo, aquele menino. Há algo especial nele, algo que me lembra tanto a mãe dele. Ela fez uma pausa como se escolhesse as palavras. Vicente pode ter me enganado, mas não vou permitir que ele faça o mesmo com Theo. Naquela tarde, enquanto organizava a biblioteca, Sofia encontrou Theo concentrado em seus desenhos. Ele trabalhava em um novo mapa, mais detalhado que os anteriores. É a fazenda, explicou ele, notando o interesse de Sofia. Estou tentando lembrar todos os lugares que visitava com minha mãe. Havia uma construção antiga perto do riacho que ela dizia ser especial. Como era essa construção? Perguntou Sofia, sentando-se ao lado dele. Era uma espécie de casa de ferramentas, mas minha mãe a chamava de nosso cofre do tesouro, respondeu Theo, seus olhos brilhando com a memória. Tinha uma porta pesada com uma fechadura antiga. Sofia sentiu seu coração acelerar. A chave com a rosa dos ventos. Seria possível? Um som de carro interrompeu seus pensamentos. Pela janela viram Dom Manuel recebendo uma visita. Uma senhora elegante que Sofia nunca tinha visto antes. É a tia Carmen, exclamou Theo surpreso. Ela era a melhor amiga da minha mãe, mas parou de vir aqui depois que papai casou com Helena. Sofia observou quando a senhora entrou na casa de Dom Manuel. Havia algo no timing desta visita que não parecia coincidência. Com Vicente viajando, Helena mergulhada em suas próprias descobertas, e agora esta misteriosa visitante. Theo, disse Sofia tomando uma decisão. Acho que precisamos fazer uma visita ao seu vizinho. O menino assentiu, compreendendo. Enquanto guardavam os desenhos, Sofia não pôde deixar de notar como as peças começavam a se encaixar. A chave, os números, os mapas de Theo, as viagens suspeitas de Vicente e agora a chegada de tia Carmen. Tudo parecia convergir para a fazenda e para um segredo que Vicente estava desesperadamente tentando manter enterrado. O jardim de Dom Manuel era um pequeno paraíso de flores coloridas e árvores frutíferas. Sofia e Theo atravessaram o portão lateral, seguindo por um caminho de pedras que serpenteava entre roseiras até a varanda da casa. O aroma de café recém-coado preenchia o ar. Tia Carmen era uma senhora de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos elegantemente arrumados e olhos castanhos perspicazes que se encheram de lágrimas ao ver Theo. "Mi pequeno", exclamou ela, abraçando o menino com força. "Como você cresceu, é a cara de sua mãe." Dom Manuel serviu café para os adultos e chocolate quente para Theo, enquanto todos se acomodavam na varanda. O calor da tarde começava a suavizar, e uma brisa gentil balançava as cortinas de renda. "Sofia", começou Dom Manuel, "Carmen veio especialmente de Cidade do México porque precisávamos conversar sobre algo importante." Ele trocou um olhar significativo com a visitante. Carmen ajeitou-se na cadeira, suas mãos apertando uma antiga bolsa de couro. "Theo, querido, sua mãe me confiou algumas coisas antes de partir. Disse que eu saberia o momento certo de revelá-las." Sofia notou como Theo se endireitou, seus olhos fixos na antiga amiga de sua mãe. "A senhora sabia sobre os mapas? E sobre a chave?" perguntou ele ansioso. Um sorriso triste passou pelo rosto de Carmen. Isabel sempre foi apaixonada por mapas e códigos. Era uma forma de transformar a vida em uma grande aventura para você. Ela abriu sua bolsa e retirou um envelope amarelado. Mas não eram apenas brincadeiras. Sua mãe estava protegendo algo muito importante. "A fazenda", disse Sofia suavemente. Carmen assentiu. "La Hacienda Rosa dos Ventos. Está na família de Isabel há gerações. Mais que uma fazenda de café, é um tesouro histórico. Existem documentos antigos, relíquias da época colonial. Isabel descobriu algo extraordinário lá. Algo que mudaria tudo." "O que ela descobriu?" perguntou Theo, inclinando-se para a frente.
Um arquivo secreto na antiga biblioteca da fazenda, respondeu Carmen. Documentos que provam que a propriedade é muito maior do que se pensava, incluindo terras que hoje valem uma fortuna. Mas mais importante que isso, ela fez uma pausa, olhando significativamente para Dom Manuel. O idoso completou. Mais importantes são os documentos históricos que provam que a fazenda foi um ponto crucial na rota de libertação de pessoas escravizadas no século XIX. Sua mãe queria transformar o lugar em um centro cultural e histórico, preservar essa memória. Sofia começou a compreender. E Vicente não queria isso. Vicente tinha outros planos, confirmou Carmen, sua voz endurecendo. Ele queria vender as terras para um grande conglomerado hoteleiro. Quando Isabel se recusou, ela parou notando o olhar atento de Theo. Foi quando mamãe decidiu viajar? Perguntou o menino, sua voz pequena. Carmen estendeu a mão e segurou a de Theo. Sua mãe nunca quis deixar você, meu amor. Ela estava reunindo provas, documentos que impediriam Vicente de vender a fazenda. A propriedade é sua por direito, Theo. Ela garantiu isso no testamento. Sofia pensou no documento que encontrara no sótão. Mas Vicente deve saber disso. Por que então ele continua fazendo viagens à fazenda? Porque ele está procurando, respondeu Dom Manuel. Isabel escondeu os documentos originais em algum lugar da propriedade. Sem eles, Vicente não pode provar a extensão total das terras nem sua importância histórica. Não pode vendê-las. Os números, exclamou Theo de repente, seus olhos brilhando. No papel que encontramos com a chave, não são coordenadas normais. São como aquele código que mamãe me ensinou, usando o mapa da fazenda. Carmen sorriu orgulhosa. Sua mãe sabia que você decifraria, quando fosse a hora certa. Você tem o mesmo dom dela para padrões e símbolos. Naquele momento, ouviram o som de um carro freando bruscamente em frente à mansão dos Monteiro. Sofia correu até a cerca e viu Vicente saindo do veículo parecendo agitado. Precisamos ir, disse ela rapidamente. Ele voltou mais cedo da viagem. Antes que saíssem, Carmen segurou o braço de Sofia. Cuide dele, sussurrou. E tome cuidado. Vicente pode parecer charmoso, mas quando se sente ameaçado... Ela não completou a frase, mas seu olhar dizia tudo. De volta à mansão, Sofia e Theo mal tiveram tempo de entrar pela porta dos fundos quando ouviram a voz de Vicente chamando por Helena. Havia urgência em seu tom. Escondidos na cozinha, ouviram fragmentos da conversa no escritório. Alguém tem vasculhado a fazenda, documentos. Precisamos agir rápido. Sofia e Theo trocaram olhares. A corrida contra o tempo havia começado, e eles agora tinham aliados importantes. Mas também tinham um inimigo cada vez mais desesperado. A manhã seguinte amanheceu com uma tensão palpável na mansão. Vicente havia convocado uma reunião com seus advogados no escritório, e vozes exaltadas, ocasionalmente, ecoavam pelos corredores. Sofia, fingindo limpar os móveis próximos à porta, conseguia captar fragmentos da conversa. Preciso daqueles documentos. A voz de Vicente soava mais áspera que o habitual. Se não encontrarmos logo, todo o negócio pode ir por água abaixo. Os compradores estão ficando impacientes. Enquanto Sofia continuava suas tarefas, Helena a surpreendeu na biblioteca. A ex-bailarina estava diferente. Seu habitual coque impecável estava levemente desarrumado, e havia uma determinação nova em seu olhar. Sofia, chamou ela em voz baixa, preciso que você seja sincera comigo. O que você e Theo descobriram? Por um momento, Sofia hesitou, estudando o rosto de sua patroa. Algo havia mudado em Helena. Talvez fosse a forma como suas mãos tremiam levemente, ou o modo como seus olhos verdes demonstravam mais vulnerabilidade que autoridade. Senhora, eu... começou Sofia. Por favor, interrompeu Helena, sua voz quebrando ligeiramente. Eu sempre soube que havia algo errado. Vicente, ele não é quem aparenta ser. Ontem à noite, depois que ele voltou da fazenda, o ouvi conversando ao telefone sobre valores astronômicos, sobre compradores internacionais. E mencionou que precisava resolver a situação antes que Theo completasse 18 anos. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Depois de um momento de reflexão, decidiu confiar em Helena.
Contou sobre os documentos encontrados, a chave misteriosa, a visita à tia Carmen, embora tenha optado por não mencionar os números codificados, pelo menos por enquanto. Helena escutou tudo em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Quando Sofia terminou, ela se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim onde Theo desenhava, alheio à conversa. Eu era tão jovem quando conheci Vicente, disse Helena, sua voz distante. Ele parecia tão sofisticado, tão seguro de si. Prometeu que me ajudaria a realizar meus sonhos, que construiríamos uma vida maravilhosa juntos. Ela se virou para Sofia, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Mas eram tudo mentiras. Ele nunca teve intenção de me ajudar a abrir minha escola de dança. Só queria alguém para ajudá-lo a controlar Theo, para dar uma aparência de normalidade a esta casa. A senhora quer nos ajudar? Perguntou Sofia, cautelosamente esperançosa. Quero fazer mais que isso, respondeu Helena, sua postura voltando a se endireitar, mas agora com uma determinação diferente. Quero consertar meus erros. Theo merece saber a verdade sobre sua mãe, sobre seu legado. Naquele momento ouviram passos no corredor. Helena rapidamente pegou um livro e fingiu mostrá-lo a Sofia quando Vicente entrou na biblioteca. Ah, estão aqui, disse ele, seu sorriso habitual parecendo mais forçado que o normal. Helena, querida, precisamos conversar sobre a viagem que mencionei. Acho melhor você e Theo me acompanharem à fazenda este fim de semana. Sofia notou como as mãos de Helena se apertaram no livro que segurava. Este fim de semana? Mas Theo tem suas aulas de arte. As aulas podem esperar. Cortou Vicente, sua voz adquirindo um tom que não admitia discussão. É importante que façamos esta viagem em família. Inclusive, ele se voltou para Sofia. Acho que também deveria vir conosco. A casa é grande e precisaremos de sua ajuda. Sofia e Helena trocaram um olhar rápido. Era uma oportunidade, perigosa, mas talvez necessária. Claro, senhor, respondeu Sofia. Será um prazer ajudar. Depois que Vicente saiu, Helena aproximou-se de Sofia e sussurrou. Ele está tramando algo. Nunca quis que eu ou Theo visitássemos a fazenda antes. Precisamos agir antes do fim de semana, disse Sofia. Theo conseguiu decifrar parte do código deixado pela mãe dele. Se conseguirmos encontrar os documentos primeiro, então vamos trabalhar juntas, decidiu Helena. Vicente sempre me subestimou, nos subestimou. Está na hora de mostrarmos do que somos capazes. Do jardim, ouviram a risada de Theo, um som raro nos últimos tempos. Ele havia acabado mais um de seus desenhos e, mesmo à distância, Sofia podia ver que era outro mapa da fazenda, cada vez mais detalhado. O sol da tarde lançava sombras longas através das janelas da biblioteca, e Sofia não pôde deixar de notar como elas pareciam dançar sobre os livros antigos, como se guardassem seus próprios segredos. Em algum lugar naquela fazenda, Isabel havia escondido a verdade. E agora, com esta improvável aliança entre uma empregada, uma ex-bailarina e um menino que falava através de desenhos, talvez finalmente essa verdade viesse à tona. Na noite anterior à viagem programada, Sofia, Helena e Theo se reuniram secretamente no sótão da mansão. O local havia se tornado seu refúgio, longe dos olhos vigilantes de Vicente. Theo espalhou seus desenhos no chão empoeirado, enquanto a luz da lua entrava pelas pequenas janelas, criando sombras misteriosas nas paredes. Mamãe sempre dizia que a rosa dos ventos era mais que uma bússola, explicou Theo, seus dedos traçando o símbolo em um de seus desenhos mais antigos. Ela contava histórias sobre como nossos ancestrais usavam as estrelas para se guiar, como cada ponto cardeal guardava um segredo. Helena observava atentamente os mapas desenhados pelo menino. Seus anos de dança haviam lhe dado um olho aguçado para padrões e movimentos. Theo, olhe, todos os seus desenhos têm algo em comum. As marcações sempre seguem uma sequência, como os passos de uma coreografia. Sofia pegou o papel com os números encontrados junto com a chave. Os números não são coordenadas comuns, são. Ela começou a comparar a sequência com os padrões nos desenhos de Theo. Não, respondeu o menino, seus olhos brilhando com entendimento. São passos,
como aquele jogo que mamãe inventou. Norte 3, Leste 5, Sul 2. Era nosso código secreto para explorar a fazenda. E a chave com a rosa dos ventos, murmurou Helena, pegando o objeto antigo. Deve abrir algo específico na propriedade. Algo que Vicente ainda não encontrou. Sofia sentou-se no chão junto a Theo, estudando cada detalhe dos mapas. Precisamos decifrar isso antes de chegarmos à fazenda. Vicente claramente está ficando desesperado, e essa viagem repentina... Ele recebeu outra ligação hoje, interrompeu Helena, sua voz tensa. Algo sobre investidores internacionais, chegando na próxima semana. O que quer que esteja procurando na fazenda, precisa encontrar logo. Theo, que havia permanecido concentrado em seus desenhos, soltou uma exclamação abafada. Olhem, se seguirmos a sequência dos números como mamãe me ensinou... Ele começou a traçar linhas em um de seus mapas mais recentes. Começa na antiga casa de ferramentas, depois segue o padrão da Rosa dos Ventos. Termina exatamente na biblioteca. A biblioteca da fazenda, disse Sofia, lembrando-se das palavras de tia Carmen, onde Isabel descobriu os documentos originais sobre a história da propriedade. Helena se aproximou da pequena janela do sótão, observando as luzes da cidade de San Miguel de Allende cintilando na noite. Vicente nunca me deixou entrar na biblioteca quando visitava a fazenda. Dizia que o lugar estava interditado, que precisava de reformas. Porque ele sabia, completou Sofia, sabia que havia algo importante lá. Um rangido na escada do sótão fez todos congelarem. Passos pesados se aproximavam. Rapidamente, Helena ajudou Theo a recolher os desenhos, enquanto Sofia guardava a chave e os números em seu bolso. A porta se abriu e Vicente apareceu, sua silhueta recortada contra a luz do corredor. O que estão fazendo aqui em cima? Sua voz soava controlada, mas havia uma nota de suspeita. Ah, querido, respondeu Helena, usando suas habilidades de atriz dos tempos de balé. Estava mostrando a Sofia algumas roupas antigas que podemos doar, e Theo queria ver os baús com brinquedos velhos. Vicente examinou o ambiente por alguns segundos tensos antes de responder. Já é tarde. Todos deveriam estar dormindo. Temos uma longa viagem amanhã. Depois que ele saiu, os três trocaram olhares preocupados. O tempo estava se esgotando. Precisamos de um plano, sussurrou Helena. Vicente não pode suspeitar que sabemos alguma coisa. Sofia assentiu, sua mente trabalhando rapidamente. A viagem leva algumas horas. No caminho podemos finalizar a decifração do código. Quando chegarmos à fazenda, eu posso distrair papai, ofereceu Theo, sua voz pequena, mas determinada. Posso pedir para ele me mostrar os cafezais. Ele sempre quer que eu me interesse pelos negócios. Helena abraçou o enteado, sua máscara de frieza completamente dissolvida. Você é tão corajoso quanto sua mãe, sabia? De volta ao seu quarto, Sofia não conseguia dormir. Pela janela podia ver as estrelas brilhando sobre as montanhas distantes de Guanajuato. Em algum lugar naquela direção estava a Hacienda Rosa dos Ventos, guardando seus segredos centenários. A mesma Rosa dos Ventos que Isabel usara para proteger o legado de seu filho. Amanhã, pensou Sofia, todas as peças precisariam se encaixar. O código, a chave, os mapas de Theo. Tudo levava à biblioteca da fazenda. Mas Vicente também sabia disso, e pela primeira vez desde que chegara a San Miguel de Allende, Sofia sentiu verdadeiro medo do que ele poderia fazer para manter seus segredos enterrados. A Hacienda Rosa dos Ventos surgiu no horizonte após 3 horas de viagem por estradas sinuosas entre as montanhas. Era uma construção majestosa do período colonial, com paredes em tons de ocre e telhas de barro envelhecidas pelo tempo. Imensos pés de café se estendiam pelas encostas em terraços perfeitamente alinhados, suas folhas verdes brilhando sob o sol da manhã. Durante a viagem, Vicente não parara de falar sobre seus planos de modernização da propriedade. Imaginem um resort de luxo aqui, dizia ele gesticulando amplamente. Campos de golfe, spa, restaurantes internacionais. Vamos transformar este lugar em um destino turístico de primeira linha. Sofia, sentada no banco de trás com Theo, percebia como o menino se encolhia a cada palavra do pai.
Para ele, cada proposta de mudança soava como uma ameaça às suas memórias com a mãe. Helena, no banco do passageiro, mantinha sua postura elegante, mas Sofia notava como seus dedos tamborilavam nervosamente no colo, um tique que desenvolvera durante seus anos de balé e que só aparecia em momentos de extrema tensão. Quando finalmente estacionaram em frente à casa principal, foram recebidos por Juan, o capataz idoso que cuidava da propriedade há décadas. Seus olhos se iluminaram ao ver Theo. "Senhorito Theo, como cresceu!" exclamou ele, genuinamente feliz. Então, notando a presença dos outros, rapidamente assumiu uma postura mais formal. "Dom Vicente, está tudo preparado como o senhor solicitou." Vicente assentiu secamente. "Ótimo. Juan, por favor, mostre a Sofia onde pode guardar nossa bagagem. Helena, querida, que tal um passeio pelos jardins? Theo pode vir conosco." Era o momento que temiam, a primeira tentativa de Vicente de mantê-los separados. Mas estavam preparados. "Na verdade, papai", disse Theo, sua voz surpreendentemente firme, "queria muito ver os cafezais. O senhor sempre diz que um dia tudo isso será meu. Quero aprender mais sobre o negócio." O rosto de Vicente se iluminou com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Claro, filho. Juan pode nos mostrar toda a plantação. Eu prefiro ficar", disse Helena suavemente. "A viagem me deixou com dor de cabeça. Sofia pode me ajudar a desfazer as malas enquanto vocês passeiam." Vicente hesitou por um momento, seus olhos estudando cada rosto em busca de sinais de conspiração. Mas a expressão inocente de Theo e o aparente desinteresse de Helena pareceram convencê-lo. "Está bem", concordou ele finalmente. "Vamos, Theo. Juan, mostre-nos os novos campos que preparamos para a expansão." Assim que Vicente, Theo e Juan desapareceram entre os cafezais, Helena e Sofia entraram em ação. Rapidamente subiram para o segundo andar da casa, onde ficava a antiga biblioteca. "A porta está trancada", sussurrou Helena tentando a maçaneta. Sofia tirou a chave com a rosa dos ventos do bolso. Suas mãos tremiam levemente enquanto a inseria na fechadura antiga. Com um clique suave, a porta se abriu. A biblioteca era um cômodo amplo, com estantes de madeira escura do chão ao teto e grandes janelas que deixavam entrar a luz natural. O cheiro de livros antigos e madeira envelhecida preenchia o ar. "Os números do código", disse Sofia, tirando o papel do bolso. Theo disse que começavam da porta. Helena já estava contando os passos, seguindo o padrão que haviam decorado. "Norte 3, leste 5. Ela parou em frente a uma estante específica. "É aqui." Juntas, começaram a examinar os livros daquela seção. Sofia notou algo peculiar em um volume particularmente antigo. Uma pequena rosa dos ventos estava gravada na lombada. "Helena, olhe." Quando puxaram o livro, ouviram um clique mecânico. Uma parte falsa da estante se moveu alguns centímetros, revelando um compartimento secreto. Dentro havia uma pasta de couro antiga, amarrada com um cordão. As mãos de Helena tremiam enquanto a abria. São os documentos originais, escrituras, mapas, registros históricos. Tudo o que Isabel descobriu. De repente, ouviram vozes vindas do andar de baixo. Vicente havia retornado. "Ele deve ter suspeitado", sussurrou Helena, guardando apressadamente os documentos em sua bolsa. Sofia correu até a janela. Do lado de fora, podia ver Theo parado no jardim, olhando ansiosamente para cima. O menino havia conseguido despistar o pai, voltando para alertá-las. As vozes se aproximavam. Passos pesados subiam a escada. "Rápido", disse Sofia. "Temos que..." A porta da biblioteca se abriu bruscamente. Vicente estava parado na soleira, seu rosto normalmente controlado, contorcido em uma máscara de fúria. Atrás dele, Juan parecia profundamente desconfortável. "Então", disse Vicente, sua voz perigosamente calma, "vejo que encontraram o que eu estava procurando." O silêncio na biblioteca era denso como a névoa que às vezes cobria os cafezais nas manhãs de inverno. Vicente permanecia na porta, sua figura imponente bloqueando a única saída. Helena instintivamente apertou a bolsa contra o peito, enquanto Sofia dava um passo à frente,
colocando-se entre seu patrão e sua aliada. Achei que tivesse sido claro sobre esta área da casa estar interditada, disse Vicente, sua voz controlada, mas repleta de ameaça velada. Parece que subestimei a curiosidade de vocês. Ou talvez você tenha subestimado nossa inteligência, respondeu Helena, sua postura de bailarina mais evidente que nunca, como se preparasse para um grande final de espetáculo. Quanto tempo achou que conseguiria esconder a verdade, Vicente? A verdade? Vicente riu um som sem humor. E qual seria ela, querida, que descobriu alguns documentos velhos, que está tentando arruinar um negócio milionário por causa de... o quê? Sentimentalismo. Por causa da justiça, respondeu Sofia firmemente. Por causa do direito de Theo à sua herança. Vicente deu um passo para dentro da biblioteca, fechando a porta atrás de si. Juan, do lado de fora, parecia dividido entre ficar e sair. Herança? Vicente zombou. Eu construí tudo isso. Transformei uma fazenda decadente em uma propriedade valiosa. E agora, quando finalmente tenho a chance de realizar seu verdadeiro potencial, vocês querem jogar tudo fora por causa de alguns papéis antigos? Você não construiu nada. Uma voz jovem e clara soou da porta, que havia se aberto silenciosamente. Theo estava parado ali, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Foi minha mãe quem preservou este lugar. Foram nossos ancestrais que construíram tudo isso. Vicente se virou, surpreso com a interrupção. Theo, filho, você não entende. Eu entendo, sim, cortou o menino entrando na biblioteca. Entendo que você mentiu. Sobre a fazenda, sobre mamãe, sobre tudo. Ela nunca quis abandonar este lugar. Nunca quis me abandonar. Helena abriu sua bolsa e começou a tirar os documentos. Está tudo aqui, Vicente. Os registros históricos provando que esta fazenda foi uma parte crucial da história do México. As escrituras originais mostrando sua verdadeira extensão. Ela pausou puxando um envelope particular. A carta que Isabel escreveu para Theo explicando tudo. O rosto de Vicente empalideceu. Vocês não podem provar nada. Tenho compradores poderosos, contratos assinados. Contratos baseados em documentos falsos, declarou uma nova voz. Dom Manuel estava parado na porta ao lado de Juan. Sabe, Vicente, enquanto você procurava desesperadamente esses documentos, não percebeu que estávamos reunindo nossas próprias provas. Juan tem sido muito prestativo em registrar suas atividades questionáveis na fazenda. O capataz deu um passo à frente, sua expressão uma mistura de tristeza e determinação. Perdão, Dom Vicente, mas não posso mais ser cúmplice. Dona Isabel confiou em mim para proteger este lugar. Prometi a ela. Vicente olhou ao redor da biblioteca como um animal encurralado. Seus olhos pousaram em cada rosto. Sofia, Helena, Theo, Dom Manuel, Juan, buscando uma saída, uma última chance de manter seu plano intacto. Você tem duas opções, disse Helena, sua voz firme. Pode admitir a verdade, cancelar a venda, e talvez possamos chegar a um acordo que preserve alguma dignidade. Ou podemos levar todos estes documentos às autoridades. A escolha é sua. Foi Theo quem se aproximou de seu pai, segurando em suas mãos o caderno de desenhos. Olha, papai, disse ele, abrindo em uma página específica. Era um desenho da fazenda, não como Vicente planejava transformá-la, mas como ela deveria ser, um lugar de história, cultura e memória. Podemos fazer algo diferente, algo que honre a memória da mamãe. Por um longo momento, Vicente ficou em silêncio, seu olhar fixo no desenho do filho. Quando finalmente falou, sua voz havia perdido todo o verniz de autoridade. Eu nunca quis. Isabel tinha tantos planos para este lugar. Planos que pareciam impossíveis e irreais. Quando aqueles investidores apareceram, ele passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente envelhecido. Achei que estava fazendo o melhor para todos. Ainda pode fazer o certo, disse Sofia suavemente. Não pelo dinheiro, mas por seu filho. Pelo legado que ele merece. O sol da tarde entrava pelas janelas da biblioteca, iluminando as estantes centenárias que guardavam não apenas livros, mas a história de gerações. No centro do cômodo, um pai e um filho se olhavam, como se realmente se vissem pela primeira vez em anos. Me desculpe, Theo, sussurrou Vicente, sua voz embargada.
me desculpe por tudo. 6 meses se passaram desde aquela tarde decisiva na biblioteca da Hacienda Rosa dos Ventos. A fazenda havia se transformado, não da maneira que Vicente originalmente planejara, mas de uma forma que honrava tanto sua história quanto seu futuro. Em uma manhã ensolarada de primavera, Sofia observava do terraço da casa principal, enquanto grupos de visitantes percorriam os caminhos entre os cafezais. Guias locais contavam a história centenária da propriedade, explicando seu papel histórico e sua importância cultural. O projeto que Isabel sonhara finalmente tomava forma. A antiga biblioteca, agora restaurada, havia se transformado em um pequeno museu. As estantes continuavam repletas de livros históricos, mas agora também exibiam fotografias, documentos e artefatos que contavam a história da fazenda. Em um lugar de destaque, os desenhos de Theo mostravam a evolução do lugar através dos olhos de quem sempre o amou. Helena, que finalmente abrira sua escola de dança em San Miguel de Allende, vinha à fazenda 3 vezes por semana para dar aulas gratuitas às crianças da região. O antigo celeiro havia sido convertido em um estúdio de dança e o som de música clássica frequentemente se misturava ao canto dos pássaros e ao farfalhar das folhas de café. Sofia, chamou Theo, correndo em sua direção com um novo caderno de desenhos. Aos 13 anos ele havia crescido alguns centímetros e seu sorriso, antes tão raro, agora aparecia com frequência. Terminei os desenhos para a nova ala do museu. Sofia examinou os esboços, impressionada como sempre com o talento do menino. Os desenhos mostravam uma nova seção dedicada à arte e cultura local, com espaços para exposições e oficinas. Estão maravilhosos, Theo, disse ela, abraçando-o carinhosamente. Sua mãe ficaria muito orgulhosa. Sim, ficaria, concordou Helena, aproximando-se elegantemente. O tempo havia suavizado seus traços e sua postura, embora ainda elegante, não carregava mais aquela rigidez defensiva. Juan disse que as mudas de café orgânico estão prontas para o plantio. A nova área de produção sustentável vai começar mais cedo do que esperávamos. Dom Manuel, que agora frequentemente visitava a fazenda para ajudar com a documentação histórica, juntou-se a eles no terraço. Ah, vejo que Theo terminou os novos desenhos. Precisamos mostrá-los ao seu pai. Ele está na reunião com a Secretaria de Cultura? Sim, respondeu Helena. Estão finalizando os detalhes para o registro da fazenda como patrimônio histórico. Vicente havia surpreendido a todos nos últimos meses. Depois de cancelar a venda da propriedade, dedicou-se a aprender sobre sua verdadeira história. Aos poucos, o empresário implacável deu lugar a um homem mais reflexivo, genuinamente interessado em preservar o legado que quase destruíra. Tia Carmen ligou hoje cedo, comentou Theo, folheando seu caderno. Ela vem na próxima semana para a inauguração do Centro Cultural. Sofia sorriu, lembrando-se de como tudo começara. Sua chegada à mansão em San Miguel de Allende parecia ter acontecido em outra vida. A jovem empregada que cruzara aquele portão, assustada e insegura, havia se transformado tanto quanto a casa que a recebera. Agora, ela coordenava os programas educacionais da fazenda, trabalhando para garantir que sua história fosse preservada e compartilhada com as novas gerações. A casa em San Miguel de Allende continuava sendo sua residência principal, mas a Hacienda Rosa dos Ventos havia se tornado um segundo lar. No final da tarde, enquanto o sol tingia o céu de tons dourados, toda a família se reuniu para um café na varanda. Vicente, chegando da reunião, parecia cansado, mas satisfeito. O registro foi aprovado, anunciou ele, aceitando a xícara que Helena lhe oferecia. A Hacienda Rosa dos Ventos está oficialmente protegida como patrimônio histórico e cultural. Theo abraçou o pai espontaneamente, algo que teria sido impensável meses atrás. Podemos usar a sala principal para a exposição de arte local que estamos planejando? Claro que sim, filho, respondeu Vicente sorrindo. Este lugar é tanto seu quanto foi de sua mãe, e ela sempre soube que você entenderia sua verdadeira importância. Sofia observou a cena com o coração cheio. As sombras do passado haviam dado lugar a um futuro mais luminoso. A fazenda, que por tanto tempo guardara segredos e tristezas, agora pulsava com nova vida.
No jardim, as rosas que Isabel plantara continuavam florescendo a cada primavera, seu perfume suave lembrando a todos que algumas histórias não precisam ter um ponto final, apenas novos capítulos, escritos por aqueles que escolhem preservar e honrar o passado enquanto constroem o futuro. E em algum lugar, pensou Sofia, Isabel sorria sabendo que seu filho havia encontrado não apenas seu legado, mas também uma família verdadeira, unida não pelo sangue ou obrigação, mas pelo amor e pela compreensão de que algumas coisas são valiosas demais para serem vendidas ou esquecidas.